Fala Holy Wave, boa noite, PIB Viva, convidados, todos que estão aí do outro lado da tela, sejam muito bem-vindos. Estamos começando agora o nosso raio-x, tá? Fica aí, se ajeita aí na frente do celular, tablet, TV, Smart TV, que hoje tem muita coisa boa para você. Estamos aqui em mais uma edição do nosso raio-x. E hoje eu não vim sozinho, tá? Além do nosso convidado, eu trouxe alguém para me auxiliar, né? Alguém para me dar uma força aqui durante a nossa entrevista, durante o nosso bate-papo, né? Esse cara, ele foi revelado aí no último Overflow, não é isso? Deu o que falar, né? E ele é autor da frase, mano, foque em Deus. É o Patrick Costa. E aí, Holy Wave, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né? Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as suas obras. Para quem não me conhece, meu nome é Patrick, como ele já falou. E é isso aí. Muito bom. E a gente tem aqui um convidado hoje muito, né, especial, né, convidado pelo nosso amigo Heron. Né? Ele que morou 7 anos com Heron, né? Ele que já tentou fazer aí uns seminários, né? Em breve vai estar voltando, né? Pelo pouco que eu vi, apaixonado pela Bíblia, né? E hoje ele vai estar aqui com a gente, aqui ajudando a gente a pensar nesse tema, né? É o Leôncio. Leôncio, boa noite, muito bem-vindo. Se ele quiser, né? Eu acho que ele vai querer. Ele já vai, né, brevemente comentar alguma coisa sobre nosso tema hoje. Qual é o nosso tema hoje, Patrick? Espírito Santo e suas obras. Boa noite. Uma breve introdução aqui. É muito comum, né, a gente falar sobre o Espírito Santo, lembrar de dons, ou lembrar dos frutos, né, do Espírito, mas o assunto ele vai muito além, né, muito além mesmo, até porque o Espírito Santo é Deus. Então, o primeiro ponto que a gente tem que tirar quando a gente vai estudar sobre a pessoa do Espírito Santo é que trata-se do próprio Deus, né? Do próprio Deus que está ali, que está conosco, que habita em nós. Tá? Um texto importante aqui para a gente é o texto de Atos, capítulo 28, verso 25. Ele fala assim, ó: discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, aí, abriu aspas aí, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Ele vai fazer aqui uma citação de Isaías 6,9, onde o texto diz que Deus falou, 2 pontos, e o texto corre aí. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo. Aí o texto continua, então repara que aqui Paulo diz que assim o Espírito Santo falou. E lá em Isaías o texto diz, e Deus falou, 2 pontos. Então nesse ponto a gente consegue perceber, né, de forma bem clara aí, que o Espírito Santo é de fato o próprio Deus. Tá bom? Um outro texto aqui importante para a gente está em 2 Coríntios 3,17. O autor fala assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Então aqui ele fala que o Senhor é o Espírito e depois ele fala onde está o Espírito do Senhor. Então aqui de forma bem clara ele demonstra que o Espírito Santo de fato é Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui da nossa breve introdução, só para não utilizar muito tempo, né, é o princípio. O princípio é Gênesis 1. Em Gênesis 1 diz assim, né, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tá ok? Esse termo pairar, ele só aparece outra vez na Bíblia em Deuteronômio 32:11, quando fala que o próprio Deus, né, ele paira sobre o povo de Israel e o carrega para tirar do deserto. É uma palavra utilizada, né, quando a águia descia sobre os seus filhotinhos, né, estava ensinando os seus filhotinhos a voar. Aí o filhotinho tentava sair do ninho, né, caía, aí a águia descia, pegava o filhotinho, colocava no ninho de novo, ela ficava pairando
sobre o seu ninho, né? E ele usa essa mesma figura em Deuteronômio 32:11, e essa palavra só aparece essas 2 vezes. Então o Espírito de Deus ele estava pairando sobre a face das águas. A criação acabou de começar, né? Esse cuidado que a águia tem com seus filhotes, né? Essa forma de pairar sobre os seus filhotes, né? De dar o início ali, quando eles ainda tá numa fase de formação. O Espírito de Deus ele estava ali desde o início, cuidando da sua criação, né? Levando ela para frente, tá ok? E o último verso aqui da nossa introdução, aqueles que puderem, por favor, abram em Salmo 104, 27. O texto diz assim, ó: todos eles, esse eles aqui se refere à natureza, ok? No caso ele vem falando de leão, tá? Ele vem falando das águias, das aves, dos animais. Aí ele vem, todos eles, se referindo à natureza, dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Então aqui toda a natureza está dirigindo o olhar a Deus, esperando que dê ali o alimento no tempo certo, ok? Tu lhes dás e eles recebem, abres a tua mão e saciam-lhe as coisas boas. Quando escondes o teu rosto, entram em pânico. Quando lhes retira o fôlego, morrem e viram pó. Quando sopras o teu espírito, eles são criados e renovas a face da terra. Né? Então repara que com o sopro do Espírito de Deus, aqui ele está falando que o Espírito de Deus tem a ver então com a criação de toda a natureza. Né? O Espírito de Deus não estava ali à toa, simplesmente pairando, né? Do tipo, ele está só passando pela face das águas, não. Ele está cuidando da terra. Né? É através dele que a vida surge. É através do Espírito Santo do Senhor que a vida surge, não só a vida natural, como também a vida espiritual. Tá bom? A obra do Espírito dentro do nosso coração é ele que traz o novo nascimento, é ele que nos regenera, é ele que nos santifica. Então, por fim, a obra do Espírito ela começa na criação, ele cuida da criação, ele molda, é através do Espírito que a vida nasce, e não só a vida natural, como também a vida espiritual. Então, vamos chamar uma inspiração musical aí pra gente ouvir, cara, é muito boa. Eu ouvi já em casa e é muito boa. Tá isso o vídeo, vamos lá? Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tenho destino certo. Mostra-me pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar
nada. Um visitante com hora marcada. Tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Linda canção, hein? Linda e profunda. Você já parou para pensar seriamente nisso? Que a vida aqui é muito, mas muito breve, passageira. Nós somos viajantes. Já parou para pensar que hoje talvez seja a sua última oportunidade, né, de compartilhar esse link desse vídeo e convidar aí teu amigo, amiga, tio, primo, prima, né, para estar aqui com a gente, ouvindo falar um pouco sobre Deus, ouvindo falar sobre esse Espírito que entra na nossa vida e muda tudo. O que você achou, Patrick, dessa canção? Cara, eu vou te falar, essa canção é muito profunda mesmo, porque daquela vez que eu falei, da última vez que eu vim aí no culto jovem, foi outro evento da Roleve que eu vim, eu falei, mano, isso aqui tudo é passageiro. Como eu sou apaixonado por futebol, muitas paixões no mundo tem aqui, muitas paixões. E a canção fala, cara, é tudo passageiro, não vale a pena a gente ficar com isso tudo aqui. É tudo passageiro. É paixão, eu sei que é difícil largar, mas sabe, é passageiro. Como eu já falei, mano, foca em Deus. É isso aí. É isso aí, ó, mano, foca em Deus. Tá dado o recado. E aí, gente, eu quero dar uma olhada aqui no chat, né? Vamos de chat aqui? Deixa eu ver aqui quem está falando com a gente aqui. O pessoal está dando boa noite. Deixa eu ver aqui, ó, quem está falando com a gente. O Heron já está aí, ó. Rupi, Nath Valadão, sempre presente. Boa noite, Luciana. Larissa Lima. Pô, querida Larissa. Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Tá aí, ó. O pessoal tá aí, Roberta. Gente, manda mensagem aí, tá? A gente vai estar sempre dando uma olhada aqui. Fala com a gente. A gente quer realmente, né, interagir, né, com vocês. A gente quer ouvir, né, vocês. A gente quer ler as mensagens, tá bom? Tem uma tal de Helenildes Trindade de Jesus. Estranho, mesmo sobrenome que o meu. Né? Será coincidência isso? Tá dizendo aqui, ó, verdade, meu amor. Legal, um beijo, hein, dona Helenildes. Fala com a gente aí, ó. Fala com a gente. Vamos seguindo, daqui a pouco eu volto aqui, né, no chat. A gente tem algumas perguntas, né? Como que vai funcionar o nosso raio-x, né? Como tem funcionado? Talvez seja sua primeira vez aqui, primeiro dia que você está participando. Então, nós temos abordado alguns temas sobre a fé cristã, né? Estamos vendo algumas bases e daqui a pouco vamos começar a abordar alguns temas polêmicos, né? Polêmicos, atuais. A gente quer conversar, né? Bater papo, chamar pessoas aqui como o Leôncio, né? Para poder estar conversando, acrescentando aqui com a gente. Ok? Então, tendo dito isso, coloca a sua pergunta aí, tá no chat. Se der tempo, a gente vai colocar aqui também para ser respondido. Então, vamos lá chamar a primeira pergunta, né? É da Larissa, a primeira pergunta. Vamos lá? Boa noite, Holy Wave. A minha pergunta é: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, normalmente, né, quando o assunto é o Espírito Santo, as pessoas sempre perguntam isso, né? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Até porque, se é um pecado imperdoável, é necessário que você saiba qual é. Né? Ninguém vai querer cometer uma coisa que seja, de fato, imperdoável. O primeiro ponto que a gente tem que tirar para entender bem isso é a gente saber do que se trata. Tá? Antes de pensar no o que é o pecado em si, pensa em contra quem ele está sendo cometido. Tá bom? O Espírito Santo é Deus. Ok. O Espírito Santo, ele estava na criação, ele é o que sustenta, o autor da vida. Né? Deus sopra o seu Espírito no homem e então
né, o homem assim produz, né, ele tem o seu espírito, ele começa a viver, né, o novo nascimento. Quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala que o próprio Cristo, né, olha para Nicodemos e fala: quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. O Espírito Santo descia no templo, agora nós somos o templo do Espírito Santo, né? E uma coisa muito curiosa, só fazer um apêndice rápido aqui, no final do livro de Êxodo, quando o templo está pronto, aí quando Deus vai descer sobre o templo através do seu Espírito, é manifestado ali uma espécie de fumaça, né? Como várias vezes a glória de Deus é manifestada assim, através de uma grande fumaça. Aí o que acontece? Moisés tenta chegar perto e não consegue, né? Ninguém consegue atravessar a fumaça, né, que está descendo sobre o templo de Deus ali, quando o Espírito do Senhor ele se manifesta. No Monte da Transfiguração, né, Cristo estava lá, veio Moisés e Elias, e o que aconteceu? Veio aquela fumaça da glória de Deus, e o texto é enfático em dizer assim, ó, e eles entraram nessa fumaça. Por quê? Porque Cristo estava ali. Mediante Cristo, essa proximidade que as pessoas tinham no Antigo Testamento do próprio Deus, né, do Espírito Santo de Deus, a gente tem não só isso, né, não só eles conseguem entrar na fumaça, como o próprio Deus habita em nós, né? A gente estava morto em nossos delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2. E o poder do Espírito é tamanho que ele pega, né? É diferente da criação. A criação do zero fez-se alguma coisa, né? Mas na regeneração ele pega uma carne morta, né? Ele pega um ser morto e ele vivifica, ele transforma, ele dá vida naquele povo, né? Ele dá vida naquela pessoa ali. Então a gente consegue perceber o tamanho do poder do Espírito Santo, o que é o Espírito Santo, o autor da vida. Imagina como deve ser então uma blasfêmia cometida contra o próprio Espírito Santo, né? Contra aquele que santifica o homem, contra aquele que é justamente o que entra no nosso coração para mudar, para produzir o fruto do Espírito, né? Amor, benignidade, todas essas coisas vêm através do Espírito. Então não é à toa que a blasfêmia dita contra o Espírito vai ser imperdoável, tá bom? Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 12, versos 22, 24 e 30. Quem puder dar uma lida aí, o texto diz o seguinte, Mateus capítulo 12, verso 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Ó, Jesus curou um endemoniado, tá? Então, ele está curando. A gente vê que o ministério de Jesus, né, acontece através do poder do Espírito Santo, né? Jesus desceu como homem, mesmo sendo Deus, ele desce como homem, e através do poder do Espírito Santo ele realiza milagres, ok? Aí ele continua aí no verso 24. Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que expulsa demônios, né? Então aqui os fariseus, e o fariseu não é um ser humano comum, né? Vale lembrar que para você se tornar um fariseu, você entra na escola judaica, né? Na Bat Sefer, que se chama, né? Então, dos 5 aos 12 anos, a criança tem que decorar ali, né? De Gênesis até Deuteronômio, literalmente decorar, né? Dos 12 aos 18 anos é a Bat Medraque, ele tem que decorar, né? Os profetas. E depois que ele termina de decorar, né, quando ele chega na terceira escola judaica, ele escolhe um rabino, né? Então ele tem todo o Antigo Testamento, ele conhece a profecia, ele conhece a Bíblia, ele conhece tudo aquilo ali. Ele é um hipócrita, né? Mas ele conhece tudo aquilo ali. Ele vai lá e escolhe, né, um rabino, e a sua escola, né, se é a escola dos saduceus ou se é a escola dos fariseus. Então aqui não se trata de uma pessoa ignorante, né? Se trata de alguém que conhece as Escrituras Sagradas muito bem, né? Que conhece a manifestação do Espírito Santo, que sabe o que é o Espírito Santo, que é dito desde Gênesis, né? Que conhece o Messias, que sabe que existe a promessa do Messias. Essa pessoa está olhando para o Messias, você está entendendo? Essa pessoa que sabe quem é o Messias, conhece o Messias. Ele lê, ele tem decorado Isaías 53, que é uma forma clara de dizer que o Messias virá, e ainda assim aquele hipócrita olha para o Messias, que está expulsando o demônio de acordo com o poder do Espírito Santo que ele conhece, e fala assim, ó, ele está expulsando por poder de demônios, né? Então ele está chamando a obra do Espírito Santo de uma obra demoníaca, tá? É muito diferente de uma pessoa que não conhece, que não sabe o que está falando, né? As pessoas crucificaram Jesus e Jesus falou o seguinte, ó, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo.
No caso dos fariseus, eles conhecem muito bem a manifestação do Espírito, eles têm a Bíblia decorada, eles sabem tudo, porém, eles são blasfemos e eles olham para a obra do Espírito Santo e falam assim, ó, isso é obra do demônio. Né? Então, a pessoa conhecer, né, passo a passo, ver a manifestação, saber que aquilo ali e taxar como algo demoníaco, é de fato um pecado muito complicado. Foi nesse contexto aí que no verso 30 Jesus falou: aquele que está comigo, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que não ajunta espalha. Por este motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Tá ok? Aí alguns podem falar o seguinte: não, mas espera aí, então só de olhar, né, uma obra do Espírito e chamar de algo demoníaco significa que eu já pequei, já era, já não tem mais perdão para mim, né? Meu irmão, entenda uma coisa, o caso do fariseu é muito diferente do caso de um ser humano normal. Tá? O fariseu, ele sabe do que ele está falando, ele conhece, ele obra a obra do Espírito e ele fala que aquilo dali é de fato a obra de um demônio. Né? Então é uma coisa que não é muito comum. Né? Para uma pessoa cometer esse pecado, ela tem que, no mínimo, conhecer muito bem as Escrituras. Né? Ela tem que, no mínimo, observar uma obra, né, desse galardão, como é um milagre, né? Uma obra que está vindo diretamente do próprio Espírito Santo. E então repara que isso daí não é uma coisa simples ou fácil de praticar. Inclusive, se é algo imperdoável, né, se é algo que vai deixar você totalmente à parte, né, a partir de agora, vamos dizer assim, de algum tipo de arrependimento, como é o caso, por exemplo, de Hebreus 6, né, daquela pessoa que peca, e ele olha e fala o seguinte, ó, essa pessoa jamais vai se arrepender. Né, se é isso, né, e uma pessoa pensa assim, ó, caramba, será que eu blasfemei contra o Espírito? Será que só de você pensar isso já significa que você nunca blasfemou contra o Espírito Santo? Ok? Então é um pecado raro, difícil, não é comum de cometer, tá bom? E é justamente taxar de demoníaco algo que o próprio Espírito de Deus fez com você, sabendo exatamente do que está falando. Okay? Muito bem. Pegou? Está anotando aí, Hollywood? Vamos anotar, hein? Pega o caderno. Depois a gente conversar, bater papo aí, que em breve a nossa igreja vai estar se reunindo presencialmente novamente, né? Não é isso? Vamos lá, então, a gente já vai emendar direto aqui na segunda pergunta, né? Quem deixou uma pergunta para a gente aí também, para a gente não, para o Leôncio, tá contigo aí, Leôncio. Pergunta aí da Carol, vamos ouvir. Oi, gente, meu nome é Carol e eu tenho uma pergunta. O Espírito Santo pode se apagar ou ir embora de nós? Bom, a pergunta parte pelo princípio de que, um princípio até bom, né, de que a pessoa já sabe que tem o Espírito Santo, né, então já é o primeiro passo. Né, se você é crente, se você é um crente verdadeiro, de fato, o Espírito Santo habita em você. Ok? Alguns textos das Escrituras, eles parecem dizer que a pessoa vai perder o Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui, no Salmo 51, né, Davi, ele fala o quê? Tem até a música, né? Não retire de mim, Senhor, o teu Espírito. Né? E alguém pode falar o seguinte, se Davi falou isso, então existe essa possibilidade do Espírito sair. Né? E existem alguns textos da Escritura que demonstram, né, que parece que o Espírito Santo de Deus está saindo da pessoa. Ok? A gente vai ter que fazer um traçado um pouco maior aí e perceber o seguinte, existe uma diferença de atuação e atuação do Espírito Santo. Né? Uma coisa é o Espírito Santo estar dentro de você, uma coisa é você ser o templo do Espírito Santo. Tá? Uma outra coisa é o Espírito Santo estar agindo em você. Tá? Então, assim, existe uma diferença de forma de atuação do Espírito. Ok? Então vamos começar para ficar fácil de entender, senão vai ficar difícil, porque o assunto de fato não é um assunto fácil. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Quem puder, né? Inclusive as pessoas estão em casa, então tem que poder, senão não tem uma Bíblia em casa. Né? E se, meu irmão, se você não tem aí a palavra de Deus na sua casa, acredite, isso daí vai mudar a sua vida. Né? Tenha a palavra de Deus na sua casa. Ok? Olha só o que diz aí em 1 João, capítulo 2, ele fala aí no verso 19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco.
O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então ele está mostrando o seguinte, aqueles que se desviam, vamos dizer assim, aqueles que, e quando eu digo desviam, entenda, aquela pessoa que abandona a fé até a morte, tá bom? Essa pessoa que se desvia, ele está falando o seguinte, ó, ela nunca foi um dos nossos. Né? Eu não estou falando aqui da pessoa que pecou ou da pessoa que está afastada da igreja, né? Eu estou falando daquele que se desvia de fato, né? E nunca mais volta e vai até a morte. O que ele está falando para a gente é o seguinte, um crente verdadeiro ele volta, um crente verdadeiro ele vai estar aqui, você está entendendo? Então a questão é, se o Espírito Santo habita no crente, se o crente verdadeiro é o templo do Espírito Santo, e por ser crente, ele é o templo do Espírito, isso significa o seguinte, meu irmão, que ainda que você peque, ainda que você erre, você pode sim recorrer a Deus, não com a força do seu próprio braço, mas com a força do Espírito que habita em você. Se o Espírito Santo habita dentro de você, você não vai perder o Espírito Santo de Deus, ok? Porque se você se desviar e for embora e nunca mais voltar, significa que você nunca foi um dos nossos. Ou seja, significa que você nunca foi crente. Se você nunca foi crente, significa que você nunca teve, de fato, o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Agora vamos resolver o problema, que é o caso de Davi, que ele fala assim, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Né? Será que Davi enlouqueceu ou está falando algum tipo de possibilidade infinita? Né? Impossível, desculpa, possibilidade infinita não, possibilidade impossível. Vai para 1 Samuel, capítulo 10, ok? Quem puder abrir a sua Bíblia aí, hein? 1 Samuel, capítulo 10. No verso 6, ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor se apossará de você, Saul, e com você, e com eles, você profetizará. Então repara que aqui o Espírito Santo de Deus está descendo sobre Saul. Né? Saul, um rei de Israel, né? Saul, ele abandonou de forma completa ao Senhor. Né? Saul morreu descrente, ok? Vamos para 1 Samuel ainda, no capítulo 16, verso 14. O texto fala assim, ó, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito do maligno, vindo da parte do Senhor, que loucura, né? O atormentava. Olha só o que ele falou, o Espírito do Senhor se retirou. Então, o Espírito de Deus estava assim com Saul, tá bom? Mas a gente tem que entender que aqui Saul foi ungido para ser rei. Saul era rei de Israel. Para liderar o povo de Israel, você acha que Saul liderava, né, o povo de Deus com a inteligência humana? Não. O primeiro rei de Israel, o próprio Deus pegou esse rei, tá? E o Espírito de Deus conduziu Saul no início do seu reinado para ganhar batalhas, né? Para levar o povo de Deus, para proteger o povo de Deus. Nesse sentido, o Espírito estava capacitando para exercer uma função, que é a função do rei, ok? A gente vê, por exemplo, em Êxodo, capítulo 35, né, um homem chamado Belazael, né, ele era um artífice, era ele que construía as peças do templo. E o texto disse assim, ó, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e ele, né, virou um grande artista, começou a produzir todo tipo de peça. Então repara que o Espírito está descendo, está ficando com ele, para que ele seja capacitado a exercer algum tipo de obra para o povo de Deus, como foi o caso de Saul. Ele foi ungido por Samuel para ser rei, e o Espírito do Senhor estava com Saul para que Saul pudesse governar, para que ele pudesse praticar a obra no povo de Deus. Nesse sentido, o Espírito Santo do Senhor saiu de Saul, ok? Isso aconteceu com Saul. O próximo rei foi Davi. Davi pecou. Quando Saul pecou, o Espírito saiu de Saul e foi embora. Quando Davi pecou, ele olhou e falou o quê? Senhor, não retire de mim o teu Espírito, né? Porque ele queria continuar sendo rei de Israel. Ele queria continuar, né, guiando o povo. Ele não queria ter esse fim que Saul teve, totalmente distante, totalmente longe do Senhor, ok? Então os textos que falam de retirada do Espírito, ele tem a ver com a função, né, com o Espírito que desceu para capacitar para alguma coisa. Excelente, hein? Tá pegando aí, Patrick? O cara é bom mesmo, mano. O cara é bom mesmo, na moral, hein? Ó, o cara é bravo. Então,
Eu gostei, tô gostando do cara responder, mano. É seguir esse caminho aí, tá ligado? Vamos chamar o vídeo aí da Júlia, falando da obra do Espírito Santo na vida dela. Acho que a obra do Espírito Santo tem muito a ver com o nome. Obra não é uma coisa que se faz de um dia pra noite, não é uma coisa que você, de uma hora pra outra, tá pronta. É uma coisa gradual, uma coisa que vai acontecendo aos poucos. E eu acho que a obra do Espírito Santo tem muito a ver com isso. É uma coisa que vai acontecendo cada vez que você vai crescendo em relacionamento com Deus, você vai crescendo em intimidade com Ele, a obra dele vai transformando nas suas vidas. E eu acho que a obra do Espírito Santo também quer dizer muito a ver com o fruto do Espírito Santo, né? E eu vejo muito presente na minha vida, quando eu comecei a caminhar mais com Deus, a obra que o Espírito Santo mais fez em minha vida foi os frutos, foi eu receber esses frutos e ver eles refletidos na minha vida, né? Inclusive a mansidão e o domínio próprio, né? Não que eu seja uma pessoa super esquentada, super nervosa com tudo, mas o domínio próprio é muito importante para muitas situações. Você ter controle, você ter autocontrole de si mesmo. Óbvio que eu não sou autossuficiente, eu não tenho autocontrole de mim mesmo, porque é muito impossível, mas eu vejo que o Espírito Santo me ajuda a cada dia a conseguir esse domínio próprio. Igual a mansidão também, que eu levo mais pra, tipo, aquela questão da gente conseguir aguardar e esperar em Deus muitas coisas, né? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que gosto de estar tudo pronto, tudo resolvido. E eu vejo que Deus vem trabalhando muito em mim, inclusive nessa época de pandemia, de eu aguardar, esperar nele, confiar, ter mais calma, mansidão, ser mais mansa e esperar nele, porque ele tem o melhor pra mim e o caminho dele é perfeito. Bom, acho que é isso. Beijos. Tá aí, o caminho dele é perfeito. E ele quer sim operar em nossas vidas, transformar, fazer tudo o que for preciso, né? Como a Júlia disse aí que faz na vida dela. E sem perder tempo, a gente já vai partir para a terceira pergunta, tá? Terceira pergunta que a gente tem aqui. Cadê? Ao vivo. Pergunta aí da Natália Valadão, né? Vamos ouvir aí o que a Natália trouxe para a gente de pergunta. E aí, pessoal, minha pergunta é: se alguém se desvia da fé, o Espírito Santo ainda pode falar com ela ou agir através dela? Bom, aqui a pergunta partiu pelo princípio de que a pessoa ela se desviou da fé. É necessário a gente tomar um certo cuidado, né, com o que significa se desviar da fé. Uma coisa é o crente ele pecar. Outra coisa, né, é o crente ele pecar, né, e ficar um bom tempo ali até que ele volte. E outra coisa, né, é a pessoa que abandona a igreja e nunca mais volta e morre descrente. A gente já viu lá em 1 João que aqueles que abandonam, né, não voltam mais, eles não são um dos nossos. Então, nesse sentido, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que é salva, ainda que ela caia, ela voltará, ok? Então, se a pergunta estivesse referindo, né, a um descrente, o Espírito Santo, ele fala, né, vamos dizer assim, demonstra várias coisas pela sua graça comum, pode ser que demonstre até os descrentes, mas essa ideia do falar no coração que a gente entende só como crente, né, e enquanto o crente está em pecado, se você pensar o seguinte, não, eu pequei, eu tô errado. Caso a gente venha anular qualquer tipo de obra ou fala, vamos dizer assim, porque tem gente que fala assim, ó, você já ouviu isso? O Espírito Santo está me incomodando. Você já ouviu alguém falando isso? Olha só, uma mosca incomoda, um grilo incomoda. O Espírito Santo não te incomoda, ok? Ele fala dentro do seu coração e muda a sua vida, né? Então, se o crente está em pecado, se ele está afastado, a única coisa que pode tirar ele disso é o próprio Espírito Santo. Então, a pergunta é, um crente que está em pecado, que está afastado na igreja, o Espírito Santo pode falar com ele? Resposta, se o Espírito não falar, ele não volta nunca mais, meu irmão. Então é claro que o Espírito pode falar com ele. Agora, se você estiver entendendo uma ideia de ter uma comunhão maior, ou essa ideia de o Espírito está sempre caminhando, é comum, né? Uma pessoa que está em pecado, ela está afastada de Deus, né? Ou não são os nossos pecados que nos afastam do Senhor, como diz lá em Isaías. Então são duas coisas a considerar, né? A primeira é que quando você se afasta de Deus, mais você se afastará dele. E a segunda é que o Senhor pode sim te tirar do maior buraco que você entrar. Então somente se ajoelhe e peça a ele. E você se ajoelhar e pedir a ele é uma obra que vem também dele, né? Então, nesse sentido, sim, o Espírito Santo também fala com aqueles
que estão longe. Se você está longe da igreja, né, se você está desviado, vamos dizer assim, se você está abandonando a igreja, meu irmão, pode pedir a Deus, pode pedir para o Espírito Santo te fazer voltar, porque Ele pode, Ele tem poder, Ele vai te fazer voltar. Então, somente peça a Ele. Excelente. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo agora, talvez você tenha andado longe, né, de Deus, talvez você tenha se afastado, tenha tomado um caminho que te levou para longe, né? Mas você tem sido aí constrangido pelo Espírito Santo, porque Ele faz isso. Então, ouça o conselho do nosso amigo que colocou aqui tão bem, né, a obra que o Espírito está fazendo, Ele quer fazer, Ele quer trazer você de volta para perto de Deus, para o aconchego, dos braços, do colo, do cuidado e do caminho bom, caminho agradável, caminho perfeito. Não é isso, Patrick? É mesmo? Ainda? Falar, cara, pô, a obra do Espírito Santo, como a Júlia falou, é muito linda mesmo. Você ter domínio próprio. Voltando um pouquinho, né? Cara, eu era muito brigão, mano. Agora eu sou calminho, mano. Ah, não, calminho tanto assim, não. Mais ou menos. Não queria me ver vendo um jogo de futebol, não, que eu não sou calminho, não. Mas é isso aí. Vamos dar uma olhadinha no chat? Vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Deixar o Leôncio respirar, né? Um minutinho, vamos lá no chat. Eu vi que estava chegando um monte de mensagem lá, né? Muitas delas para Bia, né? Bia Carvalho, fazendo aniversário hoje, 18 anos. Né, Bia, parabéns, né? Você já está recebendo aí os parabéns do grupo. Agora, aqui também a gente quer te dar os parabéns, tá bom? Glória a Deus por esse dia, né? Ele te permite completar mais um ano de vida, né? Maior de idade, já vai ganhar um carro de presente em breve, né? Você crê? Recebe aí pela fé. É pela fé, Bia, tá? Recebe aí. Vamos dar uma olhada aqui. Quem mais que está falando com a gente? Manda mensagem aí, gente. Manda mensagem aí. Olha aqui a Silvânia. É a Silvânia ou a gargalhada que está aí, ó. Parabéns, Bia. Deus abençoe o seu dia. Jane Vicentino, ô minha irmã. Paz do Senhor Jesus, boa noite. Ó a Giovana aí, ó. Célula Hope. Célula Hope está presente. É isso aí. A tal da Erenilde Trindade, ó, apareceu aqui de novo, né? Legal, legal demais. Gente, pode mandar mensagem para a gente aí. Eu quero mais mensagem, tá? Tem pouca mensagem ainda. Tá bom? Ó, vários corações aqui, ó. Ok. Muito bom, muito bom. Vamos seguindo, então, né? A gente já teve aí 3 excelentes perguntas, né? O Leôncio está aqui discorrendo aqui, né? Tem horas que eu até esqueço que tem que voltar a falar, que eu fico aqui ouvindo, pensando que ele está falando, daqui a pouco ele acabou, aí eu... Ih, peraí que eu tenho que falar com o pessoal aqui de novo. Então, vamos seguir. Vamos para a quarta pergunta, então, né? Que é a do Daniel, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Vamos lá, então? Pergunta do Eric. Como saber qual é o meu dom espiritual? Bom, esse tipo de pergunta, assim, normalmente, quando eu digo esse tipo de pergunta, entende-se uma pergunta que a gente não tem uma resposta literal e clara que é dita nas Escrituras Sagradas. Então, assim, esse tipo de pergunta que não tem uma resposta literal, para responder a gente acaba usando do artifício de a Bíblia como um todo ensina um determinado padrão, entendeu? Então, assim, vamos lá. Com relação ao dom, como é que a pessoa vai saber qual é o dom? A Bíblia, primeiro que a Bíblia não é um livro, né, de magia, onde você, a mãe de um amigo meu uma vez falou, né, que o garoto estava com uma dor de cabeça, ela falou que se enrolasse uma saia em volta da árvore, a dor de cabeça ia sair. Né? Então, não é magia, não tem uma fórmula, não tem nada falando assim, ó, faça isso, isso e aquilo, né? Dê 3 pulinhos, abra a porta, fecha a porta e você vai saber qual é o seu dom espiritual. Né? Não tem isso. O primeiro ponto o dom espiritual, né, o Cristo, ele está dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, se o Espírito Santo está em você e ele te habilita a fazer alguma coisa, entenda, significa que isso daí é uma coisa que você vai ter facilidade para fazer. É uma coisa que muito provavelmente você vai ter prazer para fazer. É uma coisa que vai estar intrínseca dentro do seu coração. No meu caso, por exemplo, eu tenho prazer em dar aula, né, de Bíblia. Eu gosto desse negócio. Eu não consigo parar. Eu não consigo. A minha mulher às vezes fica louca, né? Ela entra no quarto, né? Amor, para, chega, né? Eu não consigo parar. Eu tenho que dar aula, eu tenho que falar para as pessoas.
eu tenho que falar, né? Eu saio na rua, eu tenho que falar, não consigo não falar. Né? Então, por isso eu sei que o meu dom é pregar o evangelho, é falar para as pessoas. Então, assim, existe dentro do seu coração uma disposição, uma predisposição para fazer alguma coisa, para servir na igreja, o dom de serviço, né? Para orar pelos crentes, né? Uma predisposição para estar ali. O primeiro ponto, se você não sabe qual é e não tem nada, peça àquele que distribui os dons. Ele é a melhor pessoa, isso é eficaz, né? Parece um clichê, né? Não, ore ao Senhor que Ele dirá. Não é clichê, não, é eficaz. Peça ao Senhor e Ele vai te mostrar qual é o seu dom. Essa é a realidade, ou seja, duas coisas. A primeira, observação interna de si mesmo, se conheça. E a segunda, peça ao Senhor que distribui os dons. Por fim, vamos lembrar que Paulo fala que nós devemos buscar os melhores dons espirituais. Então, né, você pode sim orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não estou servindo na igreja, dei-me esse dom para que eu possa servir aos meus irmãos, para que eu possa, né, limpar ali. É aquela coisa, aquele trabalho que ninguém vê, né, é o melhor de todos, porque não coloca orgulho dentro do seu coração. Então você pode pedir: Senhor, me habilite a fazer isso, ok? 3 coisas: a disposição dentro do seu coração que o Espírito mesmo coloca, pedir ao Senhor, orar ao Senhor. E a segunda é orar ao Senhor para pedir aquele dom para que a igreja de Cristo seja edificada. Muito bem. Pegou? Pegou aí? Já descobriu qual o seu dom? Já descobriu aonde que Deus quer te usar? Começa a analisar aí, né, essa predisposição que ele falou, esse desejo que talvez já esteja em você, né? E às vezes, na verdade, muitas vezes, nós ficamos adiando, né? A gente fica procrastinando, a gente fica esperando, não sei, o céu abrir, né? Não, eu sempre tive vontade de fazer assim, mas Deus não confirmou. Não, mas eu gosto de trabalhar com tal coisa, mas... E aí né, o tempo vai passando e você não faz, né, aquilo que Deus já está colocando no seu coração. Então se arrisca, né? Está na dúvida ainda? Se arrisca, vai lá fazer, começa a fazer. É o que? É cuidar de criança, é pregar. O que você, né, sente aí, né, o desejo, a vontade? E o Leôncio falou aqui, né, que às vezes a esposa dele fala: não quero mais ouvir. Cara, vem para cá, tá? Vem para cá, a gente quer ouvir, entendeu? Foi para ele parar de ler. Ah, não, a gente entendeu. Mas quando quiser, ó, quando ele estiver falando muito lá, ó, vai lá para a PIB Viva, junta lá com o Holy Wave lá que a gente vai ouvir, né? Está sendo muito bom. Então vamos continuar aqui. Próxima pergunta. Ah, só uma pequena correção. Essa penúltima pergunta foi do Eric, tá? Pergunta do Eric, né, da Célula Compaixão, né? Célula muito legal, essa Célula Compaixão, muito boa. Entendeu? Célula que eu frequento toda sexta-feira, 20 horas. E é isso, gente. Vamos então. Ó, quem tiver alguma pergunta, tá? Não vou garantir, mas se der tempo a gente coloca aí para responder, tá? A gente tem mais um vídeo aí, né, de pergunta. Se alguém tiver alguma outra, coloca aí no chat e a gente tenta responder. Tá bom? Então agora vamos ouvir aí a pergunta do Heron. Fala aí, Leon, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Boa noite aí, Holy Wave. Boa noite, Célula Lifestyle. Eu tenho uma pergunta aqui para você e eu acho que você pode me ajudar, cara. Olha só, em João 14, no versículo 16, fala assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo da verdade, para ficar com vocês para sempre. No versículo 26, ele fala assim: mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Leôncio, de acordo com esse versículo, então, o Pai vai enviar. Isso é uma explicação clara e uma comprovação de que o Espírito Santo não se manifestava no Antigo Testamento? Responde essa para mim, por favor. Você viu que o Heron, né, veio... Gosta de pegar pesado ele. Pegou a Bíblia, ó, leu ali o texto, meio que querendo fazer uma pegadinha, mas está contigo. Responde aí pra gente essa pergunta. É difícil, né? Essa realmente é muito difícil. Existe até uma divisão, né, dentro da igreja, ao longo. A gente vê vários teólogos bons aí, cada um falando uma coisa diferente. A pergunta aí foi, existia Espírito Santo, né, no Antigo Testamento? Se existia, por que ele falou que enviou? Então, o ponto é,
Deus está enviando, certo? Ok. Quando que o Espírito Santo começou a operar? Em Gênesis 1, né? Já na criação, né? O Espírito Santo já dava vida, então o Espírito Santo já estava operando. Agora, e nos homens especificamente? Em Êxodo 35, né, o texto já citado aqui, a gente vê que o Espírito de Deus desceu sobre, né, ai caramba, é difícil, nome difícil. O Espírito Santo desceu sobre o artífice, abre lá em Êxodo 35, né, ele desceu sobre o artífice e deu aquela habilidade ali à pessoa. Desceu sobre Balaão, sobre Saul e deu aquela habilidade a Saul. Então repara que o Espírito Santo, ele estava assim atuando naquela época, tá? Mas o ponto que a gente tira aqui é o seguinte, repara que aquela pessoa que tinha aquele dom, esse dom só foi manifesto por ela e sobre quem o Espírito Santo estava. Então vamos lá, o primeiro ponto aí que a gente vai tirar. Quando Moisés ele precisava de auxiliadores, Deus juntou várias pessoas e falou o seguinte, Moisés, vem cá. Aí o Espírito que estava em Moisés, né, o Espírito Santo do Senhor, ele foi distribuído também por aquelas pessoas. E aquelas pessoas tiveram a capacidade de, o dom, né, de conseguir guiar o povo. Então repara que o dom não estava sendo distribuído para toda a igreja do Antigo Testamento. Ele não estava sendo distribuído para todo o povo de Deus. O dom estava sendo distribuído exclusivamente para pessoas específicas para realizarem tarefas específicas. O segundo ponto que a gente tira aqui é o seguinte, nem todas as pessoas da igreja da época tinham o Espírito Santo. Por que da igreja da época? Eu estou falando do povo de Israel. Tá? O povo de Israel era um povo material, carnal, descendente de Abraão. Por ser descendente de Abraão, a pessoa virava parte do povo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não estava dentro, não estava atuando, né, no sentido santificador, né, não fez a regeneração em todo o povo de Deus. O Espírito Santo só fez a regeneração em parte, né, daqueles que de fato eram crentes, ok? Agora vamos a uma pergunta curiosa. Se não existisse Espírito Santo atuando no Antigo Testamento, né, como que as pessoas poderiam resistir ao pecado? Na carne? Né? Será que ele... Não, agora pela minha força eu vou resistir ao pecado. Né? O crente do Antigo Testamento conseguiu, do Novo não. Né? Será que era pela força que ele... Será que Abraão foi considerado amigo de Deus por causa da força e do braço do Abraão sem o Espírito Santo? Claro que não. Né? Mas existe uma diferença muito grande entre a atuação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, pouquíssimas pessoas tinham dons. Né? A gente quase pode dizer que não tinha dom na igreja, e sim para os líderes, né? para o sacerdote, ou então para os artífices, pouquíssimas pessoas tinham dons. No Espírito Santo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não estava em todo o povo de Deus, mas no Novo Testamento, o povo de Deus não é uma etnia natural, não é formado por carne, mas o povo de Deus vai ser de todo aquele que é descendente espiritual de Abraão. Né? O povo de Deus são aqueles que de fato são convertidos, aqueles que têm. Então repara que agora o Espírito Santo vai ser dado a todos, e não a parte do povo de Deus, mas agora todo o povo de Deus vai ter, e não apenas isso. Né? Antes os judeus eram o povo de Deus, e agora todos os gentios de todo o planeta, né, podem fazer parte deste povo, e toda gente de todo tribo, língua e nação vai sim fazer parte desse povo. E um terceiro ponto, mais importante, é que a palavra grega que ele utiliza quando ele fala que vai enviar é a palavra parakletos, tá? Que é o consolador. Por que isso é importante? Quando Jesus nasceu, foi dito que ele era o consolador de Israel. Por quê? Porque essa ideia de consolador era a ideia messiânica. A gente vê em vários textos de Isaías falando assim, ó, e então virá o consolador de Israel, né? Aquele que vai salvar Israel dos seus pecados. Repara que Jesus fala o seguinte, ó, que vai ser enviado um outro consolador. Então Jesus, o consolador, ele vai subir, mas ele vai enviar um outro, né? Essa obra messiânica, a obra de redenção, Jesus vai fazer na cruz, né? Vai morrer, vai ressuscitar e vai subir, né? E ele vai enviar um outro consolador que agora vai demonstrar para nós, ele vai abrir o seu coração para que você veja a cruz, ele vai abrir o seu coração para que você veja o Evangelho, né? O Consolador de Israel, em todo o Antigo Testamento, a gente vê várias vezes, é o Messias que virá. E depois que o Messias veio, o próprio Cristo, ele enviou um outro Consolador para que você veja a obra que foi dita, que foi feita
na cruz. Né? Então, repara que no Antigo Testamento, eles estavam sendo salvos pela fé no Messias que viria. Enquanto no Novo Testamento, eles vão ser salvos pela fé no Messias que veio. E agora, algo tem que abrir os olhos dos crentes para verem a obra da cruz, que é loucura para os descrentes. Imagina, eu chegando para um descrente e falando que uma virgem engravidou, deu à luz a um filho, né, que ficava andando, né, na rua e foi crucificado e ele levou os meus pecados. O mundo vai achar isso loucura, mas aquele que conhece a Escritura Sagrada de Deus vai ver que todas as profecias foram cumpridas, vai ver que tudo que estava lá atrás foi cumprido. O Espírito Santo vai abrir o seu coração para que você veja, né? Ele consola. Repara que Paulo sofria, mas ele estava alegre, porque ele estava sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus, que fazia ele olhar para a cruz, e ele viu o seguinte, ó, eu já sou salvo em Cristo, eu já vou para o céu, e o que essas coisas daqui da terra são o que? Não são nada. Você está entendendo? Então a forma como a igreja ela estava acontecendo mudou totalmente. Por isso, Jesus saiu e enviou um Espírito Santo, enviou o Paracletos, o Consolador, aquele que vai abrir o seu coração, que vai fazer você olhar para a cruz. Agora toda a igreja vai ter dom, como era diferente no Antigo Testamento, que só alguns tinham. Agora toda a igreja vai ter o Espírito Santo. Todo mundo que faz parte do povo de Deus verdadeiro vai ter o Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo, ele vai agir de forma que vai fazer o seu coração ser consolado, independente de você estar triste, estar feliz, você vai conseguir olhar para a cruz, você vai ver o Redentor de Israel, né? O Consolador do Antigo Testamento, o Paracletos. Ok? Por isso que o Antigo Testamento estava no Antigo Testamento e foi enviado no Novo Testamento. Entendeu? Ok? Excelente, excelente, muito bem respondido e ainda deixou aí uma mensagem aí poderosa, importante para minha e para a sua vida. Gostei do nome do artífice, né? Belezael, isso? Tenta aí. Ele vai conferir o nome, ó. Eu deixo a dica aí para você que ainda não teve filho, anota o nome, bota o nome aí no seu filho. Patrick, você, ó, quando casar, né, tiver sua esposa, vou ter um filho, imagina, né, você, Belezael, vem aqui, né, isso minha esposa também, a gente está aí estudando se o Caleb vai ter um irmão, se não vai ter, então é uma possibilidade. Gente, vou dar uma última olhada aqui no chat, tá bom? Vamos ver aqui. Opa, a mãe da Bia falou que carro não, mas a Bia recebeu aqui pela fé, ó, glória a Deus. Célula Zuriel presente, Nath Valadão, Célula Rubi da Roberta, né, faça o que seu coração arde em fazer, né, falou a Nath Valadão, é isso aí, tá aí querendo descobrir qual o dom, né, onde que Deus quer atuar, né, na tua vida, em que área, então, né, vê o que Deus está colocando no seu coração, né, segue, né, se aventura, dê um passo de fé. Tá? Ana Cristina Labarba, boa noite, Ana Cristina. Ela escreveu aqui, ó, excelente estudo sobre o Espírito Santo. Também achei, gostei muito, né? E queria mais, né? Vai ficar com aqui um gostinho de quero mais. Quem mais aqui? Mariana Silva, né? Dizendo que é muito bom conhecer mais de Deus. Luiz Guilherme, ei Luiz Guilherme. Boa noite para você, para sua família. Gente, é isso, né? Não surgiu mais nenhuma pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se alguém quiser acrescentar mais alguma pergunta aí. Né? Júlia David. Muito bom. Sensacional. Ok. Bom, então a gente vai se aproximando aqui, né, do nosso encerramento. Né? Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui no nosso raio-x. Né? Agradecemos, né, ao Leôncio que veio aqui, né, tá aqui com a gente nessa noite, ele, a assessora dele, né, a esposa dele está aqui com a gente, veio acompanhar, né, e eu estou pensando que ele estava vindo aqui, do lado aqui, né, ele veio um pouquinho de longe, né, então, glória a Deus, guardou ele, e foi maravilhoso, tá? Muito obrigado por atender, né, o nosso convite aí através do Heron, creio que foi muito edificante, né, para todos, foi edificante para mim, e com certeza, né, creio que Deus vai preparar aí outras oportunidades, né, para a gente estar junto. E aí, Patrick, quer falar aí suas últimas palavras? Mano,
O maluco é brabo. Posso falar, mano? O Heron gosta de pegar pesado, mas Heron, deu mole, mano. Sabe, ó, o cara tem conhecimento, mano, deu mole, ó, deu mole. Eu já li Gênesis, eu mesmo responderia essa pergunta, porque eu li Gênesis, eu li sobre isso um pouquinho. Fala pra tu, mano, tu pegou pesado, mas ó, foi igual o Vasco, pegou pesado ontem com o Madureira, mas foi desclassificado, meu Deus. Mano, e isso aí, falar pra você, é sobre igual a obra de Paulo. Em meio a esse tanto caos, tanta coisa ruim acontecendo, mas mesmo assim, alegre em Cristo, né? É isso aí que eu tenho a dizer. Maravilha. Viu, Heron? Você, o Patrick tá de olho em você, tá? Veio aí igual um advogado aí, né? Apontou o texto e tal, tentando enrolar, mas né, o Espírito Santo tá agindo aqui, você viu, né? Não ficou dúvida nenhuma. Gente, a gente quer estar orando, tá? A gente vai orar nesse momento. Louva a Deus pela sua vida que esteve com a gente, né? Que o Espírito Santo, né, de quem a gente tanto falou hoje, esteja aí confirmando, tá, cada palavra no seu coração, esteja testificando, esteja te convencendo, esteja tratando com você, tá? Queremos agradecer também pelo Matheus e o Lucas, né? Lucas, como sempre, está aí na área. Matheus hoje aqui teve também aqui, fazendo com que essa transmissão fosse possível, né? Som, câmera, áudio, coordenação, produção, a 1000, né? A 1000 por hora, todo vapor. Então, a gente quer orar, tá bom? Com vocês, agradecendo, né? Pedindo aí um final de semana na paz do Senhor Jesus para todos nós. Tem mais 2 comentários aqui, ó. Cadê? Estudo top, né? Falou a Camila David. E ó, a Camila conhece a Camila David? Ô Lucas, conhece, ó. Larissa Lima, muito bom. Obrigado, Leôncio. Obrigado, Leôncio. É isso, gente. Roberta Salles escreveu aqui, ó, equipe de transmissão top. É top mesmo, hein? Essa equipe aqui é muito boa. Sempre de parabéns. Vamos orar? Feche seus olhos aí onde quer que você esteja. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor derramou sobre nós. E esse Espírito nos atraiu para perto de Ti. E esse Espírito nos convenceu de que estávamos perdidos, de que éramos pecadores e que precisávamos de Ti. Senhor, obrigado por esse Espírito que passou a habitar em nossos corações a partir do momento que confessamos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Senhor, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado pela Tua graça. Senhor, obrigado por tudo que foi falado aqui sobre a Tua palavra, sobre o Teu Espírito Santo. Pai querido, pedimos por cada jovem, cada adolescente, cada adulto, Senhor, que esteve conosco essa noite. Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão ali ainda, que o Teu Espírito Santo complete a obra, que o Teu Espírito Santo traga despertamento àqueles que estão afastados, que estão longe também, como foi falado aqui, estejam aproveitando hoje, essa noite, essa oportunidade para voltar aos braços do Pai, para voltar para o único caminho de vida, o único caminho verdadeiro. Senhor, obrigado pela vida do Teu servo, pela esposa dele. Pai querido, que a Tua potente mão continue sobre ele, continue sobre nós, continue sobre a Holy Wave, Pai, continue sobre cada irmão que esteve conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Leôncio, quer falar alguma última palavra? Uma última palavra aqui. Meu irmão, se você está em casa, se você nunca ouviu falar no Messias que vai vir, no Jesus Cristo, entenda uma coisa. A sua vida, a vida que a gente vive aqui na Terra, a parte de Deus, ela não serve para nada. É vapor, some, vai embora. Acabou. A pessoa morre, acabou. Você está entendendo? Não serve para nada. Então tenha uma vida útil. Não desperdice a sua vida. Não jogue a sua vida fora. Mas utilize a sua vida para uma coisa que seja de fato útil. E a única coisa útil nesse mundo, onde tudo vai passar, é viver para Deus e para a glória de Deus. Amém. Tá dado o recado. Um último aviso aqui. Dia 17/7. Bate-papo, Holy Wave, Vida na Vida. Coloca aí na tua agenda aí, 17/7. Valeu?
Boa noite, Holy Wave. Boa noite, visitante. Fica na paz do Senhor Jesus. Valeu!